No silêncio da noite, vozes sussurram histórias que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou a Vi e este é o Ouvido Além, o lugar onde o medo encontra você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envie no meu e-mail que está na descrição do vídeo. E hoje eu vim ler sobre a lenda das gárgulas, as sentinelas de pedra que observam a humanidade. Imagine caminhar sozinho por uma cidade antiga durante a madrugada. A névoa cobre as ruas estreitas. O vento frio sopra entre os telhados. Lá no alto, sobre uma velha catedral, dezenas de criaturas observam a escuridão. Corpos de pedra, asas de morcego, garras afiadas, olhos vazios, imóveis, silenciosas. Mas existe uma pergunta que atravessa séculos. E se elas não fossem apenas estátuas? E se as gárgulas realmente despertassem quando ninguém estivesse olhando? Esta é uma das lendas mais antigas e perturbadoras da Europa. Uma história que mistura religião, medo, criaturas sobrenaturais e mistérios que permanecem sem explicação até os dias atuais. O que são as gárgulas? Hoje, quando ouvimos falar em gárgulas, imaginamos monstros de pedra empoleirados em igrejas antigas. Mas a origem dessa criatura é muito mais antiga. Muito antes do cristianismo, povos antigos acreditavam que espíritos malignos rondavam templos e cidades. Para afastá-los, esculturas monstruosas eram colocadas nas construções. A lógica era simples. O mal teme aquilo que é ainda mais assustador. Assim, surgiram figuras grotescas representando demônios, bestas, dragões e criaturas impossíveis. Com o passar dos séculos, essas figuras evoluíram até se tornarem as famosas gárgulas medievais. A origem da palavra gárgula. O nome vem do francês antigo, gargouiller. A palavra significa garganta. Isso porque muitas gárgulas tinham uma função prática. Elas serviam como calhas. A água da chuva passava por dentro da escultura e saía pela boca da criatura. Parecia que o monstro estava cuspindo água sobre quem estivesse abaixo, mas para muitas pessoas da época, aquilo tinha um significado muito mais profundo. Elas acreditavam que a água expulsava espíritos malignos. A lenda da Gargouille. Uma das histórias mais famosas ocorreu na França. Conta-se que existia um dragão monstruoso chamado Gargouille. A criatura vivia próxima ao rio Sena. Ela aterrorizava vilas inteiras, queimava plantações, afundava barcos, matava viajantes. Diziam que seu hálito era venenoso. Sua aparência era tão horrível que muitos morriam de medo apenas ao vê-la. Então surgiu um sacerdote chamado Romanos. Segundo a lenda, ele decidiu enfrentar o monstro. Armado apenas com sua fé, aproximou-se da criatura. Enquanto todos fugiam, ele caminhou em direção ao dragão. Milagrosamente, a besta se curvou diante dele. Romanos conseguiu capturá-la. O dragão foi levado para a cidade e queimado. Porém, algo estranho aconteceu. Seu corpo foi destruído, mas a cabeça permaneceu intacta.
Nem mesmo as chamas conseguiram destruí-la. A cabeça foi então colocada sobre uma igreja como símbolo da vitória do bem sobre o mal. Muitos acreditam que esta foi a primeira gárgula da história. As gárgulas ganham vida. Durante a Idade Média, nasceu uma crença assustadora. As pessoas acreditavam que as gárgulas não eram simples esculturas. Elas eram guardiãs, sentinelas sobrenaturais. Durante o dia, permaneciam imóveis, mas durante a noite despertavam, abrindo os olhos, movendo as asas, voando pelos céus, protegendo igrejas contra demônios. Segundo a lenda, ninguém deveria observar uma gárgula à meia-noite, pois esse seria o momento em que elas deixavam sua forma de pedra. Quem testemunhasse essa transformação poderia enlouquecer ou desaparecer para sempre. A maldição das gárgulas, uma história muito contada na Inglaterra medieval, fala sobre um pedreiro chamado William. Ele trabalhava na construção de uma enorme catedral. William era conhecido por ser arrogante. Ele zombava das histórias sobre gárgulas. Dizia que eram apenas pedras sem vida. Certa noite, após beber com amigos, decidiu provar que a lenda era falsa. Subiu sozinho até o telhado da igreja. Chegando lá, sentou-se ao lado de uma gárgula. Começou a rir, insultar, provocar a criatura. Então algo aconteceu. Os sinos da igreja tocaram meia-noite. O silêncio tomou conta da cidade. Na manhã seguinte, William desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas uma nova gárgula apareceu na catedral. Uma estátua com um rosto exatamente igual ao dele. Desde então, moradores juravam que aquela escultura não existia antes daquela noite. A gárgula da Torre Negra. Na Alemanha, existe uma antiga história sobre uma torre abandonada. Moradores afirmavam ouvir batidas de asas durante a madrugada. Quando olhavam para o topo da construção, viam uma gárgula diferente das demais. Ela mudava de posição. Às vezes estava voltada para o norte, outras para o sul. Ninguém jamais a viu se mover, mas ela nunca permanecia igual. Diziam que a criatura observava algo invisível aos olhos humanos, algo que rondava a cidade. A Catedral de Notre-Dame. A Catedral de Notre-Dame possui algumas das gárgulas mais famosas do mundo. Milhões de visitantes observam essas figuras todos os anos. Mas existe uma curiosidade pouco conhecida. Muitas delas não são tecnicamente gárgulas. São quimeras, criaturas decorativas sem função de escoamento de água. Mesmo assim, diversas lendas surgiram ao redor delas. Alguns vigias noturnos afirmavam sentir que estavam sendo observados. Outros relatavam sombras estranhas entre as torres. Mesmo nos tempos atuais, surgem histórias inquietantes. Fotógrafos afirmam ter registrado estátuas em posições diferentes. Vigias relatam ouvir arranhões em telhados. Turistas dizem sentir a sensação de serem observados. Naturalmente, não existem provas de que gárgulas ganhem a vida, mas os relatos continuam aparecendo, e isso mantém a lenda viva.
Curiosidades sombrias. Algumas gárgulas são assustadoramente realistas. Muitas foram esculpidas inspiradas em criminosos, pessoas odiadas ou figuras consideradas malignas. Nem todas representam demônios. Existem gárgulas com aparências de leões, cães, pássaros e até seres humanos. Algumas têm mais de 800 anos. Diversas esculturas medievais permanecem em seus lugares originais até hoje. Elas sobreviveram a guerras. Muitas catedrais foram bombardeadas ao longo da história, mas certas gárgulas permaneceram intactas. Isso ajudou a alimentar crenças sobrenaturais. Talvez as gárgulas sejam apenas esculturas. Talvez sejam apenas parte da arquitetura medieval. Mas existe algo curioso. Ao longo de centenas de anos, povos diferentes contaram histórias muito parecidas. Sempre as mesmas características: guardiãs, observadoras, protetoras, criaturas que despertam quando a humanidade dorme. E quando a noite cai sobre antigas catedrais, quando a lua ilumina as torres de pedra, quando ninguém está olhando, talvez seja melhor não encarar uma gárgula por tempo demais, porque, segundo a lenda, ela pode estar observando você de volta. E essa foi a lenda sobre as gárgulas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau!